Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai mostrar para vocês a atualização do nosso projeto da horta. O que a gente já fez, o que falta fazer. Está praticamente quase tudo pronto. Falta só alguns detalhes. No vídeo que a gente mostrou para vocês sobre todos os projetos da nossa chácara na cidade, a gente tinha mostrado só a delimitação da horta, né? E aqui a gente já colocou terra aqui no canteiro. Esse é o canteiro que vai ficar delimitando toda a horta. Vai até lá embaixo, onde vocês estão vendo lá essa parte mais preta, né? Que é o adubo. A gente já plantou aqueles abacaxis que a gente também mostrou, que estava no pote com água. Então aqui vai ser, toda a nossa horta ela vai ter então delimitada com essa horta, esse canteiro lateral, e vai ter o caminho, e esse caminho ele tá com wood chips para evitar que ervas daninhas cresçam. Aqui a gente já acrescentou o terceiro canteiro suspenso, já tinha aqueles dois lá que a gente mostrou. E aqui para trás a gente vai acrescentar mais 2 canteiros suspensos. Aqui a gente já preencheu os canteiros suspensos com terra. Antes estava só com os troncos. A gente já mostrou esse método de preenchimento de canteiro elevado no método de Hugelkultur. Aqui são as mudinhas que já cresceram bastante. A gente vai mostrar para vocês depois transplantando algumas delas. E aqui tá os nossos canteiros que não são suspensos, né? São canteiros direto na terra. O método que eu vou mostrar aqui é bem similar ao método que eu mostrei na construção do solo da agrofloresta. Esse método Back to Eden, ou traduzindo em português de volta ao Éden, foi criado por um americano chamado Paul Gault. Quando ele observava a floresta, ele viu que ninguém fertilizava a floresta, ninguém molhava a floresta, a não ser a chuva, e ele remeteu isso, né, como era no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus criou todas as coisas e a própria natureza se encarregava de fazer o resto, de tão perfeito que é a criação de Deus. Então, ele simplesmente, a partir da observação, ele reproduziu isso no jardim dele. Primeiro ele reproduziu no pomar e depois ele reproduziu o que ele fez no pomar na horta dele. O princípio desse método é que você tenha a menor interferência possível, na verdade uma interferência inicial na construção do solo, que esse solo ele se autofertilize, como mostrei para vocês também na agrofloresta. E um princípio importante é que você não precisa tombar a terra, não precisa revolver a terra. O método original é bastante simples. Você apenas adiciona uma camada fina de algum adubo orgânico rico em nitrogênio, que pode ser esterco de algum animal, mas preste atenção que não pode ser esterco completamente fresco, porque ele é muito rico em nitrogênio e o nitrogênio pode queimar a raiz das plantas. Acima disso, coloca uma camada de uns 5 a 7 centímetros de wood chips. Se você não tiver wood chips, você pode colocar palha seca, alguma camada rica mais em carbono. E essa camada espessa de wood chip vai degradar com o tempo e também vai servir como uma cobertura vegetal morta que vai manter a umidade e ao longo do tempo vai degradando e vai impregnando o solo com os nutrientes. Apesar de funcionar super bem, esse é um método demorado. Demora entre 6 meses até 1 ano para que esses wood chips se degradem e você tenha um solo rico e já pronto para plantar. Normalmente isso é feito mais para o final do outono e inverno. Você vai ter esse material degradando e quando chegar na primavera, na hora da plantação, o seu solo já está pronto, sem que você tenha feito absolutamente mais nada. No meu caso aqui, e esse também pode ser que seja o seu caso, eu quero que esses nutrientes estejam disponíveis mais rápido. Então eu fiz aqui uma pequena modificação desse método, mas seguindo os mesmos princípios. Em vez de colocar uma camada espessa de wood chips, eu usei uma camada de adubo já pronto, o que seria o correspondente dos wood chips degradando ao longo desses 6 meses. Então o que eu fiz foi colocar uma camada de esterco de cavalo, já curtido há mais ou menos 1 mês, então ele já teve uma certa degradação, que vai servir como o adubo rico em nitrogênio. Acima dessa camada, que foi em cima da terra que eu já tinha aqui, eu coloquei então o adubo que já está pronto. E acima desse adubo eu coloquei uma camada fina de wood chips, uns 2 ou 3 centímetros, que vai servir apenas como uma barreira que vai evitar a perda de água, ou seja, mantendo a umidade do solo e mantendo o solo íntegro.
Uma outra alteração que talvez seja necessário fazer é se você quer preparar o seu solo direto em cima da grama. Então o que se faz é colocar uma camada de papelão ou jornal, enfim, alguma camada que vai degradar ao longo do tempo, mas que também vai evitar, vai abafar as ervas daninhas que ficam embaixo dessa camada de proteção, de abafamento. E então vai evitar que cresçam ervas daninhas, ou pelo menos vai diminuir muito. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês todo esse processo. Uma outra adaptação que eu fiz no meu caso aqui é que, apesar desse método preconizar que não se deve remover a terra ou revolver a terra, porque isso destrói a microbiota que está no solo. Inclusive quando você revolve a terra com essas máquinas, ela sai cortando todo o solo, inclusive mata minhocas que estão ali, que são benéficas para o solo, destrói a microbiota. Mas se você, como eu, tem um terreno que está muito compactado, que não tem oxigênio nele por conta dessa compactação, ou tem muita pedra, como no meu caso. Esse aqui é só uma parte da quantidade de pedra que a gente tirou ali daquela região da horta. É muita pedra que tinha ali embaixo. Pedra, resto de obra, prego. Então essa primeira passagem serviu para tirar a grama que estava, como vocês estão vendo aqui. E também revirar a terra, aerar a terra, estava um pouco compactada também. E tirar essas pedras, esse resto de obra que tinha ali. Pode ser que seja necessário que você revolva a terra no primeiro momento. E vai ser esse único momento, só no início, para poder preparar o solo e depois começar a montar todos os canteiros para receber a nossa plantação. Então você vai construir o seu solo a partir de uma base que já está mais bem preparada, sem pedras e com aeração, com oxigenação, sem estar tão compactado assim. Olha a quantidade de pedra, fio, plástico que tinha aqui embaixo. Ia ser difícil plantar alguma coisa com esse monte de lixo. Essa parte aqui do terreno é a parte que a gente revirou e agora eu vou mostrar como fazer o método de volta ao Éden, conforme eu fiz nessas outras fileiras aqui, nesses outros canteiros. A primeira etapa para construção dos canteiros é delimitar o espaçamento entre eles e o tamanho, né? O tamanho dos canteiros e o espaçamento entre eles. Cada canteiro tem aproximadamente 90 centímetros de largura e cada caminho tem aproximadamente 30 centímetros. Dessa forma eu consigo colocar um pé em cada caminho e eu não preciso ficar de cócoras para poder plantar. Ainda tem muita pedra e resto de obra, só no caminhozinho que eu cavei. Bom, essa etapa está concluída, mas do jeito que eu estou construindo aqui, eu tenho dois principais objetivos. Um é já deixar o solo preparado para plantar de imediato e ao mesmo tempo eu quero construir esse solo a longo prazo. Então, acima dessa camada de terra, o que eu vou colocar é um pouco de esterco de cavalo, que já está curtido há um mês mais ou menos. Se você não tem esterco de vaca, você pode botar restos de vegetais da sua cozinha, corte de grama, qualquer material orgânico que vai se decompor ao longo do tempo, que vai enriquecer ainda mais o seu solo. Se você não tiver nada, coloca só o adubo que já está pronto por cima mesmo.
mais uma etapa concluída. Todos os canteiros já têm o esterco de vaca, que vai estar embaixo do adubo que já está pronto para usar, que é o que a gente vai colocar agora. É a próxima etapa. Então vamos continuar aqui a preparação desse solo. E aí por cima do adubo eu coloco uma camada, uma cobertura vegetal morta, que na verdade são os wood chips. E mais uma vez, a função é manter, olha, não sei se vai dar para vocês verem a diferença, aqui onde não tem a cobertura vegetal morta, a terra está bem seca. Aqui, se eu colocar meu dedo aqui, a terra não está esfarelando como lá. Ela mantém a umidade. Bem, finalizada a parte do adubo, só tem mais uma coisa que a gente tem que fazer antes de plantar. Na verdade, os canteiros já estão prontos para plantar. Agora é só colocar suas sementes ou suas mudas. Mas uma etapa super importante são os caminhos. A gente não quer que fique crescendo erva daninha nos caminhos e acabe invadindo os canteiros. Então, mesmo que você não coloque papelão ou alguma proteção para abafar as ervas daninhas no próprio canteiro, como eu fiz aqui, eu não coloquei, é importante que você coloque o papelão ou uma barreira no caminho e depois coloque wood chips ou alguma cobertura vegetal, palha seca, serragem, ou aqueles tecidos para cobertura do chão, né, para evitar a erva daninha de crescer. Então é isso, pessoal. Finalizada a nossa horta, agora só falta mesmo colocar cerca, porque tem muito bichinho comendo as minhas mudinhas. Então a gente vai cercar essa área toda. Só falta isso e plantar. Obrigada por assistir.